Beleza, valeu. Então, pessoal, eu peguei uma base de dados que apontou que tinha desmatamento em determinada área. Eu selecionei uma área para fins de eu confirmar se esse desmatamento está correto ou não. Então, eu já vi que para essa área aí eu consigo voar com drone, né? E aí a ideia é, primeiro eu quero confirmar se o que o INPE apontou que é desmatamento, se ele está correto ou não, para depois eu pensar em monitorar, em mapear determinada área ou não. Então, assim, eu faço primeiro uma identificação dessas classes para ver dizer, olha, aqui é desmatamento, não, aqui era já uma área de cerrado, não, aqui foi o desmatamento, mas a Secretaria de Meio Ambiente daquele município ou daquele estado aprovou. Então não adianta eu mapear, monitorar ali porque está licenciado. Então, assim, a ideia é que a gente primeiro tenha, né, um nível de, digamos, de primeiras informações sobre essas áreas, para depois eu tomar os próximos passos, que é mapear com mais detalhe, eu ficar monitorando, etc. Então, nesse nível, selecionei esses polígonos de uma base de dados que tem muitas outras coisas. Então, eu vou querer só trabalhar com esses dados. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é exportar só esses dados aqui. Então, a camada é essa aqui, DETER, INPE, Amapá, Desmate. Então, botão direito, eu já selecionei, eu vim na opção de selecionar a camada, cliquei e arrastei, gerou uma área de seleção, aí eu solto. Selecionou os polígonos aqui, são 13 polígonos. Aí eu confirmo se eles estão selecionados. Botão direito em cima da camada, eu vou em tabela de atributos. E aí eu percebo, ó, eu tenho ao todo nessa camada, eu tenho 64 feições, polígonos. Desses 64, eu selecionei 13. E esses 13 são esses que eu selecionei aqui, que são 13. Ok. Já selecionei isso. Vou na camada, botão direito, vou na opção de exportar. Aí exportar eu venho aqui, ó, guardar os elementos selecionados. Então, vou guardar similar a um salvar como, tá? Clico nele, me abriu a janela para eu dizer onde que eu quero salvar, qual é o formato. A gente vai manter o formato shapefile, tá? A gente vai clicar então aqui na janelinha com os três pontos que me habilita a janela do Windows para eu indicar onde eu vou salvar e o nome que eu vou dar para esse arquivo. Então eu vou navegar até a pasta que eu estou salvando os dados. Vou botar aqui aula 4, que é essa aula, e vou fazer uma pasta aqui de vetor ou vetores. Fiz uma pasta e vou salvar dentro. Aí eu vou botar aqui DETER, que eu sei que é do INPE, DETER INPE, desmate ou desmatamento, missão. Ou seja, missão um, já que eu vou visitar outras áreas. Então, eu dou o local que eu vou armazenar o arquivo e dou o nome para esse arquivo. Dei salvar, ele ficou aqui configurado, né? O dado ele está em Sirgas 2000. Como o Sirgas 2000 é o sistema de referência voltado para trabalhar aqui no Brasil, eu vou manter ele. Ok. Basicamente, eu fiz isso, eu só dou o OK. E aí, ó, disse que a exportação está OK. Então, agora, se a gente for ler a tabela de atributos dessa camada que eu acabei de salvar, ó, botão direito em cima dela, abrir tabela de atributos. Eu vou ver que eu só tenho, ó, 13 feições selecionadas, tá? Então tá aqui. A classe que o INPE apontou é desmatamento corte raso. Então é desmatamento que suprimiu toda a floresta daquela área. Bem, claro, se eu for verificar aqui, ele me diz qual foi a data. Então, ó, 2016, 17, 20, 23. Então, assim, é mais hipotético, mas digamos que foi tudo no ano de 2025. Então, ó, foi desmatamento agora. Então, eu vou confirmar que isso foi desmatamento mesmo. Então, vamos pensar que isso são dados tudo de 2025. Então, ok, eu já selecionei aqui as áreas que eu vou fazer voo para confirmar se a, a,
se aquela classe que o INPE apontou que é desmatamento, se ela é mesmo. Ok. O que que eu posso fazer agora? Eu posso criar um shape de pontos, porque aí eu vou dizer, dentro de cada polígono desse, qual é o local que eu quero que ele tire foto para confirmar. Então, o que eu tenho que fazer agora é, eu não vou inserir, por exemplo, esses polígonos no meu drone. Eu vou inserir pontos, que é esse ponto que ele vai, digamos assim, digamos meio que é que visitar, né? Digamos assim, ele vai fazer a visitação, digamos. Ou, assim, eu até posso botar o polígono, só que geralmente quando é polígono é muito voltado para eu fazer o mapeamento. Como aqui o fim é identificação, identificação é um ponto específico, ele vai até aquele ponto. Quando é mapeamento, percebe que eu tenho uma área, mas eu tenho vários pontos dentro, que é onde ele vai tomar foto. Ele não fica sobrevoando e tomando foto à torta à direita, ele segue pontos ali, né? É similar aqui. Então, assim, é possível. Só que o que acontece? Eu estou dando uma situação para quem tem controlador e para quem não tem, entendeu? Mas é possível. Lá na controladora, tu vai ter uma opção para fazer o mapeamento, né? Desenhar poligonal ou fazer na mão mesmo, como nosso amigo da PRF fez, né? Clicando ali em pontos um atrás do outro para gerar uma área, né, de imageamento numa determinada área. E é muito nesse sentido. Por exemplo, eu posso levar então eu posso levar, se eu quero trabalhar só na controladora, eu posso levar essas poligonais para dentro da controladora, abrir lá e aí lá dentro eu fazer na controladora os pontos que eu quero que ele vá fazer, entendeu? Então, só que o que eu quero mostrar para vocês, a gente pode fazer esse planejamento tudo no QGIS e depois só jogar o arquivo para lá para ele seguir. É basicamente isso que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses 13 polígonos. O que eu vou fazer agora? Eu posso então fazer manualmente, indicar, né, coordenadas nessas áreas para ele seguir e fazer, digamos, fotos em cada ponto desse. Mas uma outra coisa que eu posso fazer também eu vou partir de determinado ponto. Então, eu posso fazer um caminho que o drone vai seguir e para ele fazer sistematicamente essa coleta de pontos. Então, o que eu estava falando eu posso inserir pontos dentro do drone e aí eu dizer assim, eu vou ligar o drone e dizer, olha, eu estou em determinada posição, por exemplo, aqui onde está meu cursor aqui, meu mouse, né? Meu cursor. Eu estou nesse ponto ali. Então, olha, drone, faz foto no ponto que está dentro do polígono aqui, mais ao norte. Aí ele vai lá e volta. Aí agora tu vai fazer foto no ponto que está dentro do polígono, digamos B, que é esse outro aqui. Aí ele assume essa programação, vai lá naquele ponto e faz. Então perceba que assim, ele vai e volta, vai e volta. Então trabalhar só por ponto não é tão efetivo, né? O que a gente pode fazer é como a gente fala, um caminhamento, uma rota que ele pode seguir. Então, ele alça voo, vai no primeiro ponto, faz foto, vai no segundo, vai no terceiro, pá, e depois ele volta para o ponto de origem. Isso é a melhor maneira. Então, nesse aspecto, eu vou criar, em vez de pontos, eu vou criar uma camada de linha. Entendeu? Então, a gente vai criar aqui uma camada de linha. Então, camada, criar nova camada, shapefile.
Então aqui eu vou clicar para indicar o local onde eu vou salvar. Então eu vou dizer o seguinte, rota da missão, eu dei missão 1, então rota missão 1. Então é a rota que o drone vai seguir para tomar as fotos, entendeu? Então eu dei um nome aqui, né? Eu vou dizer que essa geometria é uma geometria de linha, tá? Vou manter o sistema de referência do dado anterior, que ele está em Sirgas 2000, então ele está me apresentando aqui WGS 84. Eu vou clicar e vou atrás do Sirgas 2000, então está aqui, Sirgas 2000. E assim, não preciso criar campo, nada, só vou dar o OK. Então, está aqui a minha camada de linha. Então, só para a gente pensar, né? Eu tenho esses polígonos para cá e tenho esses outros para cá. Como esses aqui eles estão, de certo modo, mais agrupados, mais próximos, aí eu posso fazer duas missões. Uma primeira missão voltado para os polígonos, digamos, do lado aqui, né, do lado leste e depois para o lado oeste, tá certo? Então, criei um shape de linhas que ele vai servir para dizer o caminho que o drone vai percorrer, onde que ele vai. Então, eu vou deixar aqui em edição a camada, tá? Lembre sempre, quando a gente faz um plano, eu liguei o drone, ele alçou o voo, ele vai se localizar onde ele está, ele faz aquele ponto que é o ponto de home. Depois que ele fez isso e você mandou ele seguir um planejamento, o que é que ele faz? Ele se desloca automaticamente para o primeiro ponto. Então, não preciso clicar no primeiro ponto em que ele está, né? Que ele vai sair e dizer para ele, eu não preciso, mas se eu quiser eu posso fazer. Então, eu posso já clicar no ponto, primeiro ponto que ele vai tomar foto, tá? Porque ele, automaticamente ele vai seguir uma linha reta até esse primeiro ponto. Então, por exemplo, eu criei um shape de linha que vai servir para orientar o caminho que o drone vai fazer. Eu poderia já criar, digamos, ele vai começar nesse ponto aqui. Ele vai fazer esse caminho aqui. Ele vai vir registrar foto nesse polígono, depois nesse, vem para cá, vem para cá, vem para esse, vai para esse, finaliza aqui. Esse foi o caminho, esse vai ser o último ponto. Quando ele finalizar, automaticamente ele volta para home, entendeu? Eu posso fazer então isso, clicar já aqui, ou se eu quiser, olha, eu vou partir desse ponto. Então eu posso clicar no primeiro ponto, que vai ser o home, mas não necessariamente eu preciso fazer isso, e aí depois eu vou clicando nos demais. Então o que eu quero dizer para vocês, selecionamos uma área que a gente vai fazer registro de foto. Agora eu vou criar a rota que o drone vai servir, vai seguir. Então, botei a camada de linha em edição, aí eu vou vir aqui, ó, na opção de adicionar linha. Então, ele vai sair daqui. Então, eu só vou clicar, né, no primeiro ponto onde ele vai começar esse registro de foto. Então, primeiro, percebo, esse polígono aqui ele é um pouco grandinho, né? Eu vou dar um zoom aqui. Ele é um pouquinho grande. Então, na verdade, eu vou dizer o seguinte, olha, drone, nesse ponto aqui, eu vou dar um clique. Nesse ponto aqui, só tirar aqui a imagem. Ó, nesse ponto aqui, tu vai fazer uma foto. Como ele é meio grande, eu vou clicar mais uma vez, que a partir desse primeiro ponto, olha, que ele vai fazer, ele vai navegar até esse segundo ponto e vai fazer outra foto, tá? Então, quer dizer, eu dei dois vértices ali, dois pontos, ele vai fazer a foto em cada um desses. De lá, desse último ponto, ele vai navegar até aqui. Então, ele vai fazer uma foto aqui e depois aqui. Só para garantir que a foto que ele vai tomar abranja toda aquela poligonal, tá? Porque ele, se eu botar só uma foto, talvez essa foto ela abranja uma parte só dessa poligonal, desse polígono. Uma parte pode não ter foto.
Só foi uma, aí eu perdi. Então, por via das dúvidas, o ideal é que você faça sempre duas fotos um pouco distantes, né? Para pegar a área e pegar de fato o limite, até onde ela vai. Então, ele vai vir nesse primeiro ponto, faz foto, vem aqui no segundo. Daqui, ele vai vir para cá e vai fazer outra foto aqui. Daqui ele vai vir para essa área e para essa área, tá? E aí eu vou navegando. Ah, agora não tenho mais para lá, nenhum polígono, é esse aqui. Aqui ele vai vir aqui e aqui. Para cá, ele vai vir aqui e aqui. Acabou, ele se desloca para cá. Como esse aqui é um polígono maior, aí eu vou fazer o seguinte, ele vai tomar foto aqui, vai vir para cá tomar foto aqui, depois vem para cá. Aí já vem para esse. Vai fazer uma foto aqui e depois aqui. Depois ele vem, faz uma foto aqui e a outra foto aqui. Por fim, eu acho que ainda tem esses dois aqui. Ele faz aqui e aqui. Ele vai fazer uma foto nesse, e depois ele vai fazer algumas aqui. Ele vem mais para cá, vem aqui e por último aqui. Nesse caso, a minha base era aqui. Então, ele fez a última foto, ó. Ele fez a última foto, aí eu dou um clique com o botão direito, aí ele para de desenhar a linha. E aí ele pede um ID, um número de referência para essa linha que eu criei, né? Então eu vou dar aqui o número 1 e pronto. E vou dar o salvar. Vou salvar o que eu fiz. Deixa eu dar aqui um zoom para essa camada. Olha só. Então, perceba, o drone ele vai sair daqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai alçar voo e vai marcar um. Ele marcou home, alçou voo, aí ele vai se direcionar para o primeiro ponto. O primeiro ponto é muito ruim de ver, né? Aí, deixa eu. É, tá. Então, ele estava aqui. Ele vai vir para cá, faz uma foto, outra foto. Vai para outro. Faz uma foto, outra foto. Uma foto, outra foto. Então, assim, desse modo, a partir da dimensão daquele polígono, eu posso planejar quantas fotos ele vai tirar e qual é a rota que ele vai fazer. Então, quer dizer, digamos que se eu fosse fazer por ponto, ele ia lá e voltava. Aí eu mandava por outro polígono e voltava. Eu ia gastar muita bateria. Se eu faço uma rota nesse aspecto, o que ele faz? Ele está seguindo essa rota. Entendeu? Então, ele alça o voo uma única vez, vai até o ponto de origem, vai rota, rota, e vai seguindo essa linha, esse caminho aí, entendeu? Então, nesse caso, eu consigo registrar várias áreas com um tempo de certo modo menor. Eu não preciso estar controlando o drone e, digamos, quando ele atinge, o que aconteceu no passado, quando ele atingia 3 quilômetros, 4 quilômetros de distância, perdia a comunicação com o controle. Aí ele voltava, porque a programação era essa. Perdeu o sinal do radiocontrole, volta para onde? Aí ele voltava. Aí tinha um ponto mais distante que ele não ia, porque ele perdeu o sinal. Aí o que você faz? Aí você vai lá na controladora e diz, ó, se perder o sinal, não faça nada, continue a missão. Aí tu desabilita essa opção dele voltar. Por quê? Porque se ele tem bateria e ele tem uma programação a cumprir, por mais que ele perca o sinal, não vai ter impacto, porque você não está controlando ele. Então, quando eu tenho pontos muito distantes em que a tendência é que ele perca o sinal, nesse caso, eu posso desabilitar essa opção de voltar para home se perder o sinal, porque aí não adianta ele manter o sinal, porque eu não estou controlando ele está seguindo um plano, entendeu? Aí nesse caso você desabilita ele. Aí ele vai lá, 6 quilômetros, o Ari quase infartou nessa experiência, mas assim, ele te fez. Então, o drone ele segue esse planejamento, 20 minutos com o drone
E aí ele volta. A tendência é que ele volte. A tendência é que ele... Então, só para vocês entenderem, qual é o fim disso? É de confirmar, é de fazer foto de determinadas áreas para confirmar se aquele mapeamento que alguém fez está correto. Digamos que dessas 13 poligonais aqui, 4, na verdade, era uma área lá alagada que antes estava com alguma vegetação, estava com nuvem e não conseguia visualizar. E aí, quando visualizou, estava solo exposto. Aí já tapou desmatamento. Na verdade, não era. Então, é um primeiro nível de compreensão da folha, entendeu? Por isso que a gente fala que a identificação, é detecção, é você identificar é aquela classe. Depois, se for preciso fazer um mapeamento, aí a gente já vai planejar o plano de voo para tomar foto e gerar informação de modo mais preciso. Pode falar. Deixa só eu parar aqui a gravação. Ou melhor, vou dar só uma pause aqui. Acho que aqui, tá. Então, fiz a rota, já salvei ela, né? Eu fui lá na edição e salvei. Então, olha, eu vou desabilitar aqui o polígono da missão. Então, vocês vão ver que, ó, ele gerou, especialmente quando muda de direção, você vê bem direito o vértice. Por exemplo, ó, bem aqui tem 2 vértices, a gente não vê muito bem, mas eu sei que tem. O que é que eu tenho que fazer agora? Por exemplo, no nosso caso do Mavic 3 Enterprise, que tem a controladora, eu posso o quê? Pegar esse dado e jogar na controladora e depois configurar a parte da câmera para dizer, olha, em cada vértice desse você vai o quê? Você vai tomar uma foto. Aí eu só finalizo essa edição lá. Como a gente fazia, por exemplo, no LIT, quando eu levava para o LIT, confirmar as ações ali. Então eu vou, na verdade, na controladora, eu não vou confirmar, eu vou configurar essa informação. Para eu jogar lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou exportar esse dado aqui para o formato KML. Sim, sim. É porque assim, só para entender aqui, por exemplo, só para entender, eu estou aqui num ambiente do QGIS, um ambiente de geoprocessamento, então todo o dado que eu estou fazendo aqui, ele tá, digamos, georreferenciado, ele tem informação de coordenadas. Então, quando eu mando lá, não só os vértices, né? O vértice é o ponto de encontro, por exemplo, de um trajeto de uma linha com um outro trajeto que tem uma outra direção. Entendeu? Ou pode até ter a mesma direção. Eles estão aqui, digamos, num ângulo de 290 graus. Aí eu cliquei no início da linha, cliquei no mesmo ângulo, dei um clique, criei um vértice e depois dei outro clique aqui. Então eles estão na mesma direção, mas eu criei vértices ali. Então seria o vértice é o ponto de cruzamento, né, entre um segmento de uma linha e o outro segmento. Então, não só o vértice ele tem a coordenada geográfica, que como todo esse segmento da linha ela tem. Porque se eu passar o mouse aqui na linha, vocês vão ver bem aqui na coordenada que ela fica mudando. Ou seja, toda essa linha aqui ela está georreferenciada, entendeu? Então ele vai entender a posição de toda a linha, não só do vértice, mas de toda a linha. Não, aí tu vai configurar. Aí, sim, sim, sim. Eu acho que o Mavic tem uma opção para mandar para tudo, mas é aquela coisa, também tu pode fazer em cada vértice, porque como eu falei, eu quero em fotos de um ponto, eu quero em outro ponto que ele filme, em outro ponto que ele volte a fazer foto, etc. Então isso tudo é configurável, entendeu? Então, só para concluir essa parte, eu teria o quê? Que exportar esse dado agora para KML.
Aí eu venho na ferramenta aqui a minha opção de caixa de ferramenta. Aí eu tenho várias ferramentas aqui. Aí eu só vou digitar aqui KML. Acho que eu tenho que ativar. Ah, é porque eu instalei. Era novo esse QGIS, não está ativo aí. Eu venho aqui então em complementos e vou ativar a ferramenta que mexa, que trabalhe com KML, que é o formato que a controladora, o programa, o DJI Pilot do Mavic 3 Enterprise utiliza. Então, por exemplo, KML. Então, ó, eu tenho algumas opções aqui. Tenho esse e tenho esse KML Tools. Então, eu vou instalar esse KML Tools aqui. Então, vou clicar em instalar complemento. Ele está instalando. E ok. Complemento instalado. Agora eu venho novamente aqui na ferramenta e digito KML. Agora aparece aqui mais opções. Aí ele diz, ó, eu quero o quê? Exportar para KMZ, que é um formato KML mais zipado, mais compactado. Ele funciona, KMZ. Então, ó, rota da missão, que é o shape de linhas. Aqui é opcional, não vou preencher. Aí eu vou lá para o finalzinho e ele vai me dizer aonde que eu quero salvar. Como vou salvar como um arquivo, aula 4 vetores. Então vou botar aqui rota para o drone. Ou melhor, rota, controle. É para eu saber que é que vai para o controle. Formato KMZ. Ele já aponta o formato que vai ser o KMZ. E manda executar. Só para mostrar então para vocês aqui. Então, ó, ele gerou o arquivo aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se ele abre no o Google Earth, já que é um arquivo de Google Earth, digamos assim. Ó, eu não vou conseguir desabilitar a imagem de fundo aqui, mas ele leu aqui, tá aqui ali, a rota que ele vai preencher, tá? Então, no Google Earth ele abriu, ele reconhece o dado. Aí eu vou jogar isso na controladora. O que que a gente pode fazer, né? Eu posso fazer um vídeo, como eu falei, eu vou conectar a controladora e vou tentar, eu acho que a gente consegue captar a tela ali. Aí eu mostro como que faz a inserção desse arquivo na controladora para poder ele executar o plano de voo, que é esse sentido aqui da identificação do alvo, né? Não é mapeamento, seria identificação. Então, só para a gente avançar, eu quis mostrar então, para fins de identificação, como a gente pode fazer isso a partir de uma rota, ao invés de dar pontos ali, entendeu? Eu, eu vou também estar vendo como que a gente pode estar fazendo desse mesmo aspecto, mas se eu fosse utilizar, por exemplo, o LIT, em vez de eu estar aqui no QGIS, eu tenho mais ou menos ali uma ideia baseada no mapa de fundo, como que eu posso fazer meio que na mão. E aí seria similar se eu fosse utilizar o software da própria DJI ou de outra fabricante de drone. Então, assim, que eu quero mostrar para vocês, além do mapeamento, eu posso fazer um plano voltado para a identificação, para ele tirar fotos de pontos específicos, muito para fins de eu verificar aquele alvo, confirmar naquele alvo, tá certo? O que eu queria fazer, deixa eu parar aqui a gravação.